Vamos falar aí agora dos tipos de colonização que existiram, ok? Então existiram três tipos básicos de colonização durante o imperialismo, né? O primeiro foi a área de colonização, que é o principal tipo, e ocorre quando toda a região está sob controle militar, político e econômico, né? Como exemplo aí da Argélia e da África do Sul. Então, num lugar onde a região toda está sob controle militar, político e econômico, aí a gente fala que realmente ali houve uma colonização formal, né? Que é considerado uma neocolonização, visto que não é aquela colonização lá do século XVI, né? Nem do século XV. O protetorado, que é quando os governantes locais são substituídos e subordinam-se a uma autoridade europeia, como era o caso, por exemplo, da Índia e do Egito, onde os governantes locais eram substituídos, né, e se subordinavam à autoridade do colonizador europeu, né? E a gente também tem a área de influência, que é quando os governantes locais são mantidos, né, não são tirados, porém é imposta a essa região uma assinatura de acordos comerciais, né, como era, por exemplo, o caso da China. Beleza? Então aí agora a gente vai falar das consequências do imperialismo. É óbvio assim que uma das principais consequências do imperialismo foi a exploração de vastas áreas na África e na Ásia para satisfazer os interesses dos países ricos, né? Mas também a gente pode considerar outras consequências, por exemplo, como a questão da rivalidade, né, entre os grupos étnicos locais dentro da África e da Ásia, por conta de terem sido, em muitos casos, colocados uns contra os outros, né, pelo colonizador europeu. Esse foi o caso, por exemplo, de Ruanda. Ruanda foi uma colônia belga, né, que tinham duas grandes etnias, os Tutsis e os Hutus. E os belgas colocaram os Hutus contra os Tutsis, né? Isso está muito bem retratado num filme chamado Hotel Ruanda, ok? Então eu diria aí que uma das principais consequências do imperialismo foi as guerras civis que até hoje alastram a África, né? Por quê? Porque na África, só abaixo do Saara, você tem mais de 800 etnias. E aí na África inteira você tem 54 países. Então, em todos os países você tem mais de um povo vivendo nele, né? Como é o caso, por exemplo, de Angola, onde você tem cerca de 20 grupos étnicos vivendo sobre o mesmo território nacional. Quando os portugueses e os ingleses e todos os outros colonizadores chegaram na África, no geral, a tática que eles utilizaram foi a mesma, a tática de dividir para dominar. Colocaram um povo contra o outro, né? E aí, quando houve a descolonização ou a independência da África, esses povos, né, que foram massacrados, né, com a ajuda de algum grupo étnico que se aliou aí com o colonizador, é óbvio que esses grupos que foram massacrados eles vão querer se vingar, né, daqueles povos que se aliaram aos colonizadores. Então, eu acho que uma das grandes consequências do imperialismo são essas guerras aí que rolam no continente africano até hoje. Ok? Então, seguindo a leitura, o imperialismo gerou graves consequências que caracterizaram o século XX, estendendo-se até hoje. Do ponto de vista político-econômico, foi a consolidação do poder e da riqueza das potências industriais, mas causou miséria e fome à maioria dos povos colonizados, principalmente, não é, por conta dessa questão aí das rivalidades étnicas que foram alimentadas durante o tempo. Em muitos casos também houve o quê? Em muitos casos não, eu diria que a maioria, quase a totalidade dos casos, o que os europeus também fizeram foi estabelecer fronteiras que eram interessantes para eles, para os europeus, né? Sem levar em consideração que às vezes você estava separando um mesmo povo, né? Então é por isso que é muito comum olharmos as fronteiras africanas e vermos fronteiras muito retas, geométricas, né? Porque foram feitas a partir do ponto de vista do europeu, sem considerar aí as especificidades da região, da África e da Ásia de forma geral. A África ainda sofre com as guerras provocadas pela divisão de seus territórios, que foi feita desrespeitando os aspectos étnicos, raciais, culturais e políticos da região, né? Como eu disse,
né, existiram muitos territórios, muitos povos que foram divididos porque os europeus chegaram lá e falaram, olha, isso aqui é o país X, né? E não interessava se ali tinha um povo ou 10 povos vivendo e se eles juntaram todo mundo sobre o mesmo território ou se eles separaram uma etnia sobre vários territórios. O que interessava e o que era levado em consideração era o interesse dos africanos, ok? Perdão, o interesse dos europeus. É claro que em alguns casos os africanos souberam resistir, não é, e atuar no sentido de tentar valer a sua vontade, mas no geral o que prevaleceu foi a vontade do europeu, do colonizador. Ok? O mapa da África, por exemplo, apresenta uma divisão diferente em relação aos demais continentes. Normalmente são usados critérios geográficos e culturais na demarcação de fronteiras, mas o imperialismo não respeitou esses princípios e as linhas retas caracterizam em diversas partes do continente uma divisão pelo critério geométrico. O principal motivo para a escolha desse modelo de colonização foi a Conferência de Berlim, que aconteceu lá na Alemanha entre 1884 e 1885, justamente para fazer o quê? Para oficializar a partilha entre os países europeus, para determinar qual era o território da França, qual era o território da Inglaterra, qual era o território da Alemanha, qual era o território da Bélgica e assim por diante. Essa conferência aconteceu justamente em Berlim, capital da Alemanha, porque a Alemanha, né, que se unificou tardiamente, só em 1870, né, aí após a unificação a Alemanha passou por um processo de pleno desenvolvimento industrial, né, e aí ela virou uma grande potência industrial e passou a reclamar territórios na África e na Ásia. Por isso que ela cedeu a sua capital, o seu território para a realização da conferência. Mas mesmo assim ela acabou não sendo beneficiada, já que quem tinha saído à frente da corrida imperialista era a Inglaterra e em primeiro lugar e depois a França, né? Então a Alemanha acabou não ficando contemplada tanto quanto gostaria nessa conferência que ela realizou em seu próprio território. Socialmente, a teoria de superioridade racial estimulou o racismo, cujos exemplos mais graves foram o apartheid, regime de segregação racial na África do Sul, e o surgimento da Ku Klux Klan, grupo radical racista estadunidense, e a ideia de raça ariana usada por Adolf Hitler em suas pretensões expansionistas nazistas. As rivalidades provocadas pelo imperialismo também foram responsáveis por estimular a competição e intensificar os atritos entre as potências europeias, tornando-se uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, que rolou de 1914 a 1918. Então, uma coisa que a gente vai ver no nono ano é que a Primeira Guerra Mundial foi resultado de um acúmulo, né, de contradições que vinham, né, do século anterior, e muito dessas contradições vieram aí dessa partilha da África ou desse neocolonialismo, ok? Então vamos ver aí, falar um pouco mais sobre a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi uma reunião organizada pelo primeiro-ministro alemão Otto von Bismarck para definir os critérios de partilha da África. Contou com a participação das principais potências industriais da época, países europeus e os Estados Unidos. O principal objetivo do encontro era definir as fronteiras coloniais e as regras que seriam obedecidas pelas nações imperialistas. Das regras aprovadas, a mais importante foi a invasão do território, com as consequentes comunicações aos demais países para assinatura de acordos de fronteira, né? Então, simplesmente se estabeleceu que poderia invadir um território, né, para fazê-lo de colônia, desde que fosse avisado os outros países imperialistas. Após o encontro em Berlim, intensificou-se a partilha da África, atingindo mais de 90% do continente. Ok? Apesar da tentativa de evitar conflitos, a reunião não conseguiu eliminar as rivalidades imperialistas devido às ambições e divergências geradas no processo, principalmente porque a Alemanha, como eu disse, não foi tão contemplada na Conferência de Berlim. Ok? E aí, como eu disse, essas insatisfações vão muito ser razão da Primeira Guerra Mundial.
Principais nações imperialistas e regiões dominadas, né? Como eu já adiantei, o primeiro país, né, o país mais brabo aí na colonização da África e da Ásia foi a Inglaterra, porque foi ela que saiu primeiro aí no processo de desenvolvimento industrial, né? Depois a França e a partir da década de 70 do século XIX a Alemanha, que se unificou tardiamente, porém quando iniciou seu processo de revolução industrial, iniciou de forma bastante notável. A Inglaterra foi a principal potência colonial da África, destacando-se no domínio do Egito e da região sul-africana. A segunda grande potência no continente foi a França, cuja maior influência se dava na região do norte da África, sobretudo na Argélia e no Marrocos. Além de Inglaterra e França, outras potências sobressaíram, como a Alemanha, né, no Camarões, no Sudeste Africano e na África Oriental, Portugal em Angola, Moçambique e Guiné Portuguesa, além de Cabo Verde, né? Itália, Líbia, Eritreia, Somália italiana, embora a Itália também tenha tentado dominar a Etiópia, mas os etíopes botaram os italianos para correr, por isso que não foi todo o continente africano foi colonizado, foi cerca de 90%, porque a Etiópia e a Libéria não foram colonizados nesse contexto. E a Bélgica com o Congo belga, né? Apenas a Abissínia, a Etiópia e a Libéria permaneceram independentes, como eu acabei de dizer. Bom, aí a gente vai falar sobre o canal de Suez no Egito e a crise do Marrocos para a gente terminar, né? Além da Guerra dos Boeres lá na África do Sul, para a gente terminar o capítulo 28. Lembrando que eu já comentei sobre o canal de Suez, que foi um canal criado, né, ali no Egito para ligar o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, passando pelo Mar Vermelho. Bom, inaugurado em 1869, o Canal de Suez foi uma obra de parceria entre o Egito e a França. No contexto imperialista, esse canal tinha uma importante função estratégica, pois, como pode ser observado no mapa, ligava o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, diminuindo a distância entre a Europa e a Ásia. Antes do Canal de Suez, o acesso marítimo da Europa para a Ásia era o mesmo da época das grandes navegações dos séculos XV e XVI, o chamado périplo africano, que era o contorno da África. Para sua construção, o Egito contraiu uma dívida externa com a Inglaterra, que aproveitou a situação para comprar a parte egípcia em 1875, colocando soldados na região para garantir o fluxo de comércio com a Ásia, não é? Principalmente porque era a Inglaterra o país mais rico e era ela a maior interessada na passagem ali do Canal de Suez. A fim de evitar conflitos, a Convenção de Constantinopla de 1888 permitiu que qualquer nação tivesse acesso ao Canal de Suez. Em 1904, a Inglaterra passou a ter o domínio completo do canal em virtude de um acordo com a França, segundo o qual, em troca, os ingleses apoiariam os franceses na conquista do Marrocos. O Marrocos era disputado pela França e pela Alemanha, e a Inglaterra, né, malandra, em troca de apoio francês, né, ajudou a França a se manter no Marrocos e a França ajudou a Inglaterra, né, a manter aí o Canal de Suez para si. Bom, vamos falar aí da crise do Marrocos. O Marrocos, região estratégica no norte da África, banhada pelo Mar Mediterrâneo, despertava a cobiça de diversas nações europeias por sua excelente localização geográfica, do ponto de vista comercial e por ser fonte de grandes riquezas minerais. Então, o Marrocos está ali na cara do Mediterrâneo, muito próximo à Europa e por isso é uma área de muito interesse dos europeus. O principal conflito de interesses na região era protagonizado por franceses e alemães. A França obteve o controle definitivo do território em 1904, aproveitando o apoio inglês devido à cessão do Canal de Suez que a gente comentou há pouco, né? Tal negociação contrariou os interesses do Império Alemão, que dominava parte das terras de Tânger e que por isso se sentia no direito de protestar contra o domínio francês. A situação se estendeu de 1905 a 1911, quando a Alemanha e França quase entraram em guerra. Então vejam que essa questão aí da disputa imperialista da África foi um dos grandes fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Que quase iniciou um pouco mais cedo aí por conta dessa disputa da França e da Alemanha em relação ao Marrocos.
A solução veio por meio de um acordo no qual a França, manteve o domínio marroquino e entregou aos alemães o Congo francês no oeste africano. O quadro, no entanto, continuou instável, pois ambas as nações sentiram-se em desvantagem. Essa rivalidade franco-alemã pode ser considerada uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Por fim, a gente vai ver aí sobre a Guerra dos Boeres, que aconteceu lá na África do Sul, né? Entre ingleses e holandeses que dominavam a região. A região sul-africana destacou-se pela descoberta de diamantes além do ouro e era assim dividida. A Inglaterra dominava a colônia do Cabo, a África do Sul, e a Holanda dominava as repúblicas livres de Orange e Transvaal. Os Boeres, ou Boers, eram colônios holandeses que viviam na região de Orange e Transvaal e tentaram resistir ao domínio inglês na região sul-africana. A consequência foi a Guerra dos Boeres, formada por dois conflitos. O primeiro entre 1880... Perdão aí, pessoal. O primeiro entre 1880 e 1881 e o segundo definitivo entre 1899 e 1902. A Inglaterra vitoriosa anexou Orange e Transvaal às colônias do Cabo e Natal, formando a União Sul-Africana e consolidando o controle das riquezas da região. Bom, é isso. Terminamos o capítulo 28, que fala sobre o imperialismo na África. Né? Existem alguns filmes que eu sugiro, mas tem que ver a classificação indicativa, como, por exemplo, Hotel Ruanda e Diamante de Sangue, que podem ilustrar aí o processo de imperialismo na África, né, de forma bastante interessante. É isso. Qualquer dúvida, falem comigo.